Shangri-La TV, boas energias no ar. Hoje em nossos estúdios nós recebemos aqui a Fernanda, que é a diretora da Escola Estadual de Ensino Médio aqui em Shangri-La. E aí, Fernanda? Então, uma satisfação estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. Shangri-La TV dando oportunidade, né, para a gente falar a respeito de educação. Então, sim, Escola Estadual de Ensino Médio Shangri-La, a única escola estadual da cidade, 19 anos de existência. 19? Estamos aí há 19 anos. São 5 anos já que eu estou na direção da escola, já fui professora, agora diretora, e a gente tem muita coisa, né, a respeito da educação. Uma satisfação, obrigada. Fernanda, tu é natural dessas paragens, não? Não, eu sou de Porto Alegre, tchê. Mas olha, da capital. Sou da capital. Mas enfim, eu vim embora com as minhas filhas, né, com a minha mãe, há alguns anos atrás, viranista desde a barriguinha da mamãe. E aí, alguns anos atrás, eu vim embora por qualidade de vida mesmo, né, porque a nossa cidade, a nossa região oferece isso. Então, depois acabei fazendo concurso para o estado e tal, e então faz uns 6, 7 anos que eu tô ali na escola, minha única escola, a Escola do Coração. Então, a minha escolha por Shangri-La, na verdade, foi por qualidade de vida. Por isso que a gente está por aqui. Que bacana. A escola vem passando por muitas transformações, né? Porque quando ela iniciou ali, praticamente não existia nada em torno, né? Verdade. Contam aqueles que são mais antigos na escola. Eu não quis nem mencionar. Que era só mato, né, em torno da escola. Inclusive, a comunidade conhece a escola como Escola do Mato. Eu não gosto muito desse nome porque eu acho ele um pouco pejorativo, né? Mas hoje em dia o nosso entorno nem tem tanto mato assim, né? Tanto que nós já temos condomínios ali no entorno. Recentemente foi asfaltado ali o nosso entorno também. Existe uma previsão da instalação do posto de saúde. Sim, uma policlínica vai ser, começa né? agora em agosto as construções. Então a gente tem essa previsão. Então nós estamos com uma boa expectativa de que o nosso entorno, né, aos poucos tem sido melhorado e a nossa escola acaba sendo também valorizada, né? Sim, porque imagina, né, ela está praticamente 20 anos em atividade. Sim. Quando iniciou, só existia ela naquele espaço ali, né? O espaço do Estado. Não havia nada, não havia condomínio, não havia residências, era mato, mato, mato. Hoje é campo, né? Sim, sim. Recentemente o município asfaltou todo o entorno, né? E ela virou, e aquela circulação ali virou uma via de acesso para chegar ao centro de Shangri-La rapidinho, fugindo da Paraguaçu e da Estrada do Mar. Sim, né? Sim, um acesso meio que secundário já. Isso, e praticamente fez uma ligação daquela região com o centro. Né? Imagina o quanto de qualidade deu para a escola, né? Essa acessibilidade, né? Essa mobilidade. Isso. Porque teus alunos são oriundos da onde? Os nossos alunos, eles são oriundos de Rainha do Mar, né? Passando ali Centro, Figueirinha, Guará, enfim, né? Todas essas regiões, desde de Rainha do Mar, então nós temos alunos que são transportados através do município, com uma cedência, na verdade, né? Do município, que nos atende já há muitos anos, de forma, digamos assim, em formato de parceria, né? Afinal de contas, também são alunos que são munícipes, né? Que são filhos do município. Então, nós temos essa parceria com o município. Então, 400 alunos atendidos normalmente, né, na escola, dividido em 3 turnos, manhã, tarde e noite. E, claro, que alguns alunos utilizam a bicicleta, outros tipos de transporte que até
essa melhoria do entorno tem facilitado, sim, inclusive a gente tem percebido a necessidade de aumentar o nosso espaço, né, o nosso bicicletário ali, porque muitos alunos têm utilizado também a bicicleta para vir até a escola. Sim, porque agora o acesso está melhor, né? Então, com certeza, melhorou a acessibilidade e mobilidade, então eles conseguem se deslocar com mais frequência. Imagina a transformação da escola, né, dessa escola, no momento que surgia a policlínica. Isso. Por quê? Porque já vai vai ser centro ali, já não vai ser algo fora uma das expectativas, até eu estava em reunião antes de vir para cá com a equipe diretiva, e daí a gente comentou a respeito da necessidade que a gente sente de um ponto de ônibus, né, de uma circulação de um ônibus, de uma via que traga as pessoas mais assim para perto da escola, porque, por exemplo, se eu tiver uma atividade na escola, uma reunião de pais, algo do gênero, né, os pais que não têm um carro ou uma bicicleta para se deslocar até a escola também não podem utilizar o transporte público, porque ele vai largar a pessoa lá na Paraguaçu. Então, essa expectativa de ter o posto de atendimento próximo da escola ali, a gente tem também a expectativa de que é mais um motivo, né, para que essa melhoria nos atinja também, claro, possibilite a questão, né? A escola tem projetos? Claro, uma escola sem projeto, uma escola sem vida, né? Eu já ouvi isso em algum lugar. Eu não sei de quem é o autor, mas uma escola, eu sempre digo para os alunos que, na verdade, a escola vazia é um prédio, né? Um prédio abandonado sem nada, porque a vida é a presença do aluno na escola, né? Então, quando a gente recebe eles no início do ano, é aquela alegria, porque a escola se encheu novamente. Com relação a projetos, assim, esse novo ensino médio, ele dá a oportunidade de a gente trabalhar um pouco com projetos, né, paralelos, que no nosso caso, a gente tem dado um pouco mais de ênfase à questão do empreendedorismo e da educação financeira, porque são as duas linhas, né, são as duas, o ensino médio ele chama de trilha formativa. Então nós temos essas duas trilhas formativas para os primeiros e segundos anos do ensino médio, né, o terceiro ano do ensino médio continua com a grade curricular, né, com o currículo antigo, e aí o empreendedorismo e a educação financeira acabaram entrando agora, nesse ano, de forma mais efetiva para os segundos anos do ensino médio. E aí os projetos que a gente tem desenvolvido acabam se voltando para essas áreas, né? Então, agora a gente estava comentando, tá, mas quais são os projetos que nós temos, né? A gente tem falado da questão de profissões, por exemplo, né, que a gente precisa envolver e incentivar os alunos com relação ao futuro, ao mercado de trabalho, qual é o teu projeto de vida, né, para onde tu vai olhar e dedicar a tua energia e as tuas habilidades, né, então essa questão das profissões. O próprio empreender, né, e a educação financeira juntas, então eu sei montar um produto, eu sei divulgar, que custo ele vai ter, todas essas questões também estão envolvidas no empreendedorismo e na educação financeira. Recentemente nós temos uma professora que gosta muito do varal solidário. Varal solidário. Então a gente traz as doações, né, de roupas e de todo tipo de acessório e coloca à disposição dos alunos, da comunidade, de uma forma que a pessoa vai lá, escolhe aquilo que necessita, né? Então, esse varal solidário também tem atingido ali os nossos alunos. Temos a questão da festa junina, né? Hoje eu ganhei um presente que veio de Aracaju, e a festa junina é algo também, né, que a gente vai desenvolvendo essa questão cultural, né, de outros povos, de outros lugares, enfim, mas que os alunos acabam se engajando nessa alegria da festa junina e eles estão lá agora envolvidos com isso. A gente não vai abrir para pessoas de fora, né? Tem escolas que têm essa possibilidade, que acabam abrindo e fazem grandes festas e abrem para a comunidade participar. A gente preferiu fazer uma festa junina mais interna, mas de qualquer forma engaja e
dá oportunidade para os alunos desenvolverem essa parte mais criativa, assim. Então, tá bem legal. E social também, né? Porque há uma interação entre turmas, né? E diferentes faixas etárias também, né? Sim, sim, sim. Ali a gente atende os alunos, assim, ó, de 15 anos aproximadamente até, claro, 18, 20 anos, né? Temos alunos do noturno, por exemplo, né? As pessoas acabam muitas vezes buscando o noturno porque trabalham durante o dia e alguns alunos, inclusive, às vezes pararam de estudar e retornam, né? Então a gente tem ali alunos de 30, 40 anos que também estão buscando ali no noturno finalizar o seu ensino médio. Então, também, né, esses alunos estão contemplados ali, e daí quando tu fala da questão da interação, né, das turmas e das idades, é isso, né? É uma oportunidade para as turmas montarem as suas brincadeiras, eles estão lá fazendo as cartinhas de amor, alguma coisa com relação ao correio elegante. O correio elegante, daí eles vão lá, colocam os recadinhos e tal, arrumaram as suas salas, estão promovendo as brincadeiras. Então, é bem legal, né? A gente fala da questão do protagonismo do aluno, né? Ele também tomou a frente, né? Pra botar a mão na massa, fazer, né? E não só ficar sentadinho ouvindo. Então, esse protagonismo para nós é bem importante. Certo. Nós vamos dar uma paradinha para tomar um cafezinho e nós já retornamos. Depois da pausa do cafezinho e uma água, retornamos com Shangri-La TV, boas energias no ar. Continuando em nossos estúdios, Fernanda, diretora da Escola Estadual de Ensino Médio. É de Shangri-La ou Shangri-La? Escola Estadual de Ensino Médio Shangri-La. Shangri-La. O Shangri-La é incorporado ao nome da escola. Isso. Até inclusive isso gera alguma dúvida, né, nas pessoas. Tá, mas qual é o nome da escola? Escola Estadual de Ensino Médio Shangri-La. Na época, naquele momento, foi o escolhido. Certo, muito criativo. Não tem problema. Desde que não seja Escola do Mato, tá ótimo. É territorialista, né? É daqui, não tem transferência. Somos únicos na região e, enfim, às vezes o nome também não é algo que não nos define, né? O que define é o conteúdo, né? A essência que está trabalhando. Claro. Só a única coisa que a mim, né, me incomoda é essa questão de retomar assim como se fosse Escola do Mato. Não é legal, mas... Qual é o perfil da galera que vai para aquela escola? Para a escola de ensino médio? Tá, assim, os nossos alunos, eles vêm das escolas do município, né? Então, aquele aluno que terminou o 9º ano, terminou o seu ensino fundamental e está vindo para estar ali, dando continuidade aos seus estudos. Essa questão de perfil de aluno, uma coisa negativa que a gente pensa que está acontecendo com a nossa geração agora é que o aluno, ele está com dificuldade, em geral, de conseguir enxergar o valor da escola, né? Então, para que essa escola, afinal de contas, serve, né? Eu tenho a informação assim, né, no meu celular, com toda a possibilidade daquilo que eu vejo, enfim, né? Tô com o Google ali na palma da mão,
o imediatismo, o pós-pandemia. A pandemia também deu uma boa desequilibrada, assim, em todos nós, né? Mas falando em termos de aluno, de educação, a né? gente pensa que sim, a pandemia deu uma desestruturada, né? Ficou ali 1 ano e meio, né? 2 anos, assim, fora da escola, sem as regras, sem a hierarquia, sem o controle, a ordem, né? E agora retorna... E a questão de compromisso e responsabilidade, a disciplina, na realidade, né? Tendo que seguir de novo regras, disciplina, que acabaram se perdendo um pouco, né? Nesse tempo. Então, o perfil desse aluno, a gente ainda sente que é um aluno que muitas vezes está... ainda, não vou dizer perdido, porque seria generalizar, né? Mas nós temos dificuldade em incentivar esse aluno, né? Muitas vezes aquele aluno apático, né? Às vezes tu olha assim, é uma turma inteira apática, né? Que o professor tem dificuldade às vezes, de conseguir dar aquele up naquela turma. Vamos lá, vamos fazer, vamos produzir, né? Então, o que vocês querem? Qual é o projeto de vida de vocês? Para onde vocês vão olhar? Ah, não sei. Né? Qual é o teu futuro? Não sei. Que profissão tu vai seguir? Não sei. Né? Galera sem objetivos. Se tu perguntar para eles quais são as tuas habilidades, né? O que tu sabe fazer de bom, no que tu é bom, não sei. Então, nisso a gente sente que existe aí uma lacuna, né? Dizem que a gente vai ter uma geração ainda, né? Até que se retome aquele ritmo anterior que a gente tinha. Então esse pós-pandemia aí deu realmente uma desorganizada, né, na galera. Pois é, e numa situação dessa, o professor ele tem que dançar chula, tocar uma gaita, cantar, isso porque nós somos gaúchos, claro, né? Cantar, né? E, se possível, também soprar um instrumento de sopro, uma flauta ou qualquer outra coisa assim. E se facilitar, toca um bombo legueiro, né? Então, é praticamente... impossível não é, né? Porque tem os malucos que fazem. Mas sim, é muito cansativo, né? Sim, eu tava vindo pra cá e eu pensando assim, o que é educação, né? O que é escola? A escola é uma montanha-russa, né? Porque tem aqueles altos de euforia, né? E os baixos que tu pensa assim, nossa, o que eu tô fazendo aqui? Ou no que isso vai dar, né? E claro, a gente tem que manter acesa aquela chaminha da esperança, né? Porque senão, o que a gente vai pensar a respeito da escola, tá? Mas afinal de contas, funciona, não funciona, né? Isso aqui ainda é um bom caminho, né? Claro que se a gente está na educação, a gente pensa que sim, ainda é um bom caminho. Mas na realidade, a educação é o caminho, né? Porque só o conhecimento te liberta, né? Porque... agora há pouco eu estava lendo sobre a questão da alfabetização, né? De vez em quando a gente é sem problemas. Acontece nas melhores famílias, né? Há pouco eu estava lendo sobre alfabetização, né? Alfabetização, analfabetismo e educação de jovens e adultos, né? E recentemente o governo lançou um novo programa para quê? Para combater o analfabetismo no país, aquela coisa toda. Mas é uma mágica que vem se arrastando há anos e anos e anos, e ela é uma mágica que não surte efeito, né? Porque por mais que se tenha uma alfabetização, os índices de analfabetismo são muito grandes, né? É uma taxa muito grande, e aí entra nessa questão do desânimo, né? Porque o que acontece? Essa apatia, né? Esse desinteresse, não tô falando da escola, mas estou falando do aluno em si, né? Faz com que ele saia da escola, né? Que ele busque outras coisas. Porque a maioria das vezes é assim, ele saiu da escola para ajudar a família. Claro. Mas muitas vezes nem isso acontece, porque ele sai da escola e está andando de bicicleta, né? Está jogando futebol no campinho dos fundos de casa. E só que o que acontece? Quando ele tiver os seus 15, 16 ou 18 anos, que agora é a idade que ele vai que ele vai entrar no mercado de trabalho,
ele vai se dar conta Que faltou alguma coisa. que tem um buraco aí. Sim. Né? E aí o voltar é complicado porque ele está fora da faixa de idade, ele está num tamanho superior àquela galerinha que estaria na mesma série que ele deveria retornar, e aí a autoestima dele vai para o espaço de novo, sim. E aí convencer um elemento desse a retornar. São muitas situações, né? Muitos entraves, né? Eu acho que não é segredo, né? Mas alguns pontos que a gente precisa elencar, assim, né? A questão da família, a questão social, né? Porque sim, os nossos alunos param de estudar porque eles querem trabalhar, por exemplo. O aluno que chega, principalmente o jovem, né? O menino, né? O aluno, ele chega nos 18 anos e ele vê que ele pode trabalhar, ele vai ganhar o dinheiro, enfim, e que ele aparentemente não precisa daquela formação da escola, né? Ele sente assim e acaba largando muitas vezes sem finalizar o ensino médio. Mas, depois de alguns anos, aquele aluno retorna de novo pedindo, por favor, diretora, me consegue uma vaga porque eu preciso terminar meu ensino médio. Às vezes a gente tem a vaga, a gente pode ofertar, outras vezes não, né? Porque a responsabilidade do governo, ela está dentro daquela faixa etária ali que vai até os 18 anos, né? 17 anos e 11 meses. Então esse aluno de 18 anos, para ele retornar, ele se torna fora da faixa, né? Então ele está fora da série padrão, porque ele deveria ter terminado isso. Sim, já teria lá atrás. Então, a família, nesse ponto, é importante para continuar incentivando. Às vezes, ele precisa ajudar na renda, daí não trabalha mais. Teria que ter um incentivo. Então, toda essa questão social também, esse ajuste, né? Acho que tem um papel também importante de a gente, pai e mãe, retomar um pouquinho aquela questão de nós estarmos no controle, né? Acho que isso se perdeu um pouco, a questão do controle, do encaminhar, você está sob a minha guarda e as coisas vão andar conforme eu estou te orientando. Eu não estou falando de ser um ditador, assim, né? Tem que ser assim como eu quero e tal. Existe sim a questão da comunicação e tem que ter... O relacionamento tem que ser agradável entre pai e filho, mas acho que a gente precisa retomar um pouquinho essa questão de manter aquela rédea que se falava antigamente, né? E poder manter, sim, né, o filho na escola. Então, traduzindo, né, o que falta nesse povo aí, o que se perdeu foi o respeito. Respeito e hierarquia, não sabe Entendeu? mais o que O respeito, por quê? Pelas questões familiares, né? Respeito a pai e mãe, sim. Né? E é via de mão dupla, né? É pai que não respeita filho e filho não respeita pai, porque os adultos são espelho, sim, né? Sim. E os filhos se refletem nas ações dos seus pais, e essas ações refletidas, elas vão diretamente para a nova sociedade deles, que é o que? Que é a escola, o ambiente escolar. Se eles não respeitam pai e mãe, automaticamente ele não respeita o professor. É verdade. Aí o professor perde a possibilidade, né, e a oportunidade de ser aquela fonte inspiradora. Sim, que é o sujeito que te faz sonhar em sala de aula, que te faz querer ir em frente. Eu, graças a Deus, eu tive professores maravilhosos e professores muito loucos, sim. Né? Numa época em que sonhar fazer uma faculdade era algo impossível, e eles conseguiram fazer com que a nossa turma, né, e as outras turmas se visse dentro de uma universidade. Numa época que não se tinha acesso a isso, sim. Né? A URGS hoje ela é algo possível, tá aqui pertinho de nós, né? Mas não acontece, né, para determinadas classes sociais, tá, porque ela tem uma conotação
social, mas ela não atinge o social. Ela atinge quem tem condições de pagar, quem tem condições de pagar cursinho, quem tem condições de não trabalhar, Sim. porque os cursos são de manhã, tarde e noite. Então, quem faz o curso na URGS não trabalha, porque não tem possibilidade. Sim. Não é que não tenha capacidade, mas não tem possibilidade, Sim. porque os turnos ali existentes te impedem disso. Sim. Então, para que tu faça isso, tem que ter alguém que te banque. Então, os simples mortais não têm acesso. Hoje ainda é difícil. Antigamente era praticamente impossível. Sim. Né? E aí tu tinha que migrar para o quê? Para uma particular, que era algo terrivelmente... complicado de a gente pagar, né? Mas mesmo assim, eles nos permitiram sonhar. Eu movi céus e terras, não tinha condições de pagar, mas eu ia todas as tardes para São Leopoldo fazer faculdade na Unicinos. Sim. Eu tenho certeza que a gente Entendeu? ainda tem os professores Né? inspiradores. Sim. Eles ainda estão Não, aí. mas eu não tô. O que eu me refiro é esse patamar Sim. de respeito pai e mãe, respeito professor. Então, se eu não te respeito, como é que tu vai me inspirar? Não, eu entendi. Entende? E é verdade, né? Quando eu falo de respeito e hierarquia, que é aquilo que hoje em dia essa geração simplesmente desconhece, quando eu falo geração é um pouco perigoso também, a gente parece estar generalizando, porque não são todos, né? Mas sim, existe Graças uma a Deus, dificuldade. por sorte, não, claro, né? porque senão a gente não teria mais esperança. Mas assim, uma boa parte, né, desaprendeu ou simplesmente nunca, né, aprendeu o que é a hierarquia e o respeito. Tudo bem, questões familiares e sociais. Mas a escola, então, tem a oportunidade de tentar inspirar e mostrar, né, esse diferencial de possibilidade no mundo, né, para esses alunos, para esses jovens. É difícil? Sim. É cansativo, né? Os professores muitas vezes saem desesperançosos, assim, porque, puxa vida, será que tá valendo a pena, né, estar aqui, gastar o nosso tempo, o nosso semestre, nosso ano dedicado aos alunos? Mas os relatos, né, de muitos professores são de que existem coisas boas acontecendo, esse trabalho foi tão bem feito, olha que lindo, diretora, essa produção, essa redação, né, essa pesquisa que foi feita, esse aluno está produzindo um produto pro empreendedorismo, né, e ações sustentáveis. Então ainda tem aquelas chaminhas que eventualmente surgem, mas é difícil? Não tem como a gente negar, é um momento bem complicado. E algo, na minha opinião, né, que também dificulta bastante porque tu tem que produzir, né, para poder inspirar. Tu tem que buscar para poder inspirar. Sim. Tu tem que pesquisar para poder inspirar. Tu tem que estudar para poder inspirar, né? Tu tem que te especializar para poder inspirar. E aí nesse tem que, né? Tem que, porque o professor tem, né? O professor tem. Aí nesse meio caminho, o professor, o quê? Ele tem 2, 3 turmas, mas aí ele tem uma turma aqui em Xangri-Lá, aí ele dá aula em Capão, se facilitar ele dá aula em Bé, em Osório, né? E se facilitar ele corre para Torres ou Maquiné. Sim. E aí me diz que possibilidades. Nós temos, claro, né, professores que estão exclusivamente na nossa escola, mas nós temos alguns professores que estão em 2 escolas, com certeza em 2 escolas nós temos professores. Ainda tem a família, né, os filhos, a sua vida pessoal, né. Hoje eu estava falando com uma professora que ela está fazendo mestrado. Então eu disse, mas como? Ela está enlouquecendo, então? Como é que tu tem tempo para fazer mestrado? Não, mas estou fazendo só algumas disciplinas no formato de aluna especial. E ela está fazendo na URGS. Eu disse, mas ela falando da dificuldade dela, né? Porque tem essa questão da formação, do estudar, do gastar tempo, do ler, né? Tudo aquilo que é novo nesse mundo acadêmico, né? Que é aquilo que a gente tenta incutir na cabeça do nosso aluno, da importância do mundo acadêmico e da continuidade dos estudos, a gente também está tendo a dificuldade de fazer lá a sua pós-graduação, o seu mestrado, para ter uma bagagem melhor, né, e ter um ânimo melhor para também inspirar esses alunos. Então, sim, é difícil. Alguns conseguem, né, tem que ser de madrugada muitas vezes. Eu
Eu atualmente não estou estudando extra, né? Outros semestres anteriores eu estava fazendo direito e acabava ficando um ritmo de 60 horas praticamente, né? São 40 horas de escola, mais aquele tempo que tu tem para estudar. Então a gente fica exausto, né? E às vezes não faz bem nenhuma coisa nem outra. Realmente, a vida do professor aí, para conseguir manter as suas contas também, né? Tem que estar para lá e para cá. Sim, é tudo junto, né? Porque por mais idealista, né, que o sujeito seja, né? Por mais inspirado que seja, ele precisa sobreviver, Sim, né? Ele sim, paga sim. aluguel como todo mundo, ele paga combustível, né? Com grande parte, porque tem professores que nem carro conseguem ter, Sim. né? Mas ele tem que morar, né? Ele tem que morar, ele tem que vestir, né? E um professor, dependendo da situação, claro, eu tive professores muito loucos que não estavam nem preocupados com a aparência, Sim. assim, né? De coisa, pegava uma mochilinha, aquelas mochilas cheias de franjinha, uma sapatilha, uma camiseta lá muito louca e vão para a sala de aula. Entregava o conhecimento Exatamente, conhecimento mesmo. Mas a gente sabe que nem tudo são flores, né? Sim. E infelizmente as pessoas também precisam de uma boa aparência, né? E para ter uma boa aparência também precisa de dinheiro, É verdade. né? Então imagina conciliar tudo isso, né? E o salário, a gente sabe que não é lá uma Brastemp, né? Não dá para se queixar muito, mas também não dá para Os elogiar. dirigentes andam dizendo por aí que o salário do professor está maravilhoso, né? Mas na prática a gente sabe que o bruto é uma coisa e que os muitos descontos chegam e no final, né? Tem colegas que têm metade do seu salário em descontos, né? Então esse dia a dia já pesado e ainda chega no determinado dia do mês, tu vê o teu contra-cheque, sim, dá aquela dorzinha, né? Eu até lembrando, assim, para quem ainda está com os seus olhos voltados para a educação, o próprio município de Xangri-Lá abriu agora contrato temporário para algumas funções, né? E, se eu não me engano, tem alguma coisa relacionada à educação também. Então, é um município que paga bem, né, os seus professores. Então, mas aí Xangri-Lá município, né? Não estou falando agora de estado, né? Uhum. Porque o município tem essa vantagem, enfim, né, de estar conseguindo ofertar algo um pouco melhor para os seus professores, né? Mas é isso, a gente tem que estar sempre buscando outras possibilidades, né? Em termos de trabalho, não ficar fixado apenas... Sim, aí os professores fazem uns biquinhos com os artesanatos, aí fazem uns biquinhos com outras coisinhas, vendendo uns cookies, vendendo, né, uns docinhos. Sempre tem, né? sempre tem. A mente criativa sempre funciona. Tem que ser. Né? E aí junta tudo isso ainda tem que especialização, né? Porque ele tem que estar sempre buscando uma renovação desse conhecimento. E tudo isso sai de um único bolso, né? Não há um subsídio, e né? agora, ou há subsídios. Assim, o Estado, por exemplo, oferta diversas formações, né? Claro, principalmente online. De forma online, tem várias formações, sim. Vai ter que gastar tempo? Com certeza, mas elas existem. Eles ofertaram formações, por exemplo, para os diretores, agora, diretores e vice-diretores nos últimos tempos, aí nos últimos 2 anos, nós fizemos uma formação bem longa. Então, as formações existem. O problema é a gente conseguir o tempo para ficar realmente participando, às vezes de forma online, né, ali ao vivo. Às vezes tem que fazer outras atividades extras, né, para cumprir as tarefas dessas formações. Mas elas são possíveis, né, e muitas vezes elas são ofertadas pelo Estado. Eu acho que a parte mais complicada com relação às formações é a dedicação do tempo. Hoje em dia, a carga de atividades do professor está muito grande. Muito grande. Não é só tu entrar na sala de aula. Não é entrar na sala de aula, dei a minha aula. Não é só isso. São muitas outras coisas que tu tem que cumprir. Fazer o teu planejamento fora, né? Então, toda uma questão burocrática mesmo, que os professores reclamam bastante. Mas não é só da minha aula. Metade da minha aula é preenchendo planilha, preenchendo isso, preenchendo aquilo. Então, acaba diminuindo muito esse tempo, inclusive da parte da interação, né, com o aluno. Então...
E entre os próprios professores também, né? Porque nem todos se encontram na sala do café, né? Ah, não. Apesar que a sala do café é sempre um momento de descontração, né? Fecha a porta que agora a gente quer respirar um pouquinho. Mas é fato, né? A gente só consegue encontrar todos os colegas numa grande reunião, né? Às vezes 2 vezes, 3 vezes por ano que se faz uma grande reunião, aí tu consegue encontrar realmente todos os colegas. Mas é uma família, viu? Escola Shangri-La. Não, e é uma pena, família. né? Porque imagina quanta troca boa, né? Sim. Aconteceria, né? Sim. Porque eu tenho projetos que eu tô... assim, o conteúdo é o mesmo, mas a maneira de passar é diferente, porque cada um tem a sua particularidade, né? Sim. A sua forma de interagir com seus alunos. Tem uns que conseguem mais, outros nem tanto, né? Reduzir esse espaço entre professor e aluno, Isso. né? E tu poder trocar Integrar. isso. E aquele que consegue, né? Tem uma linguagem mais próxima do aluno e conseguir passar essas ideias, suas experiências para aquele que não consegue, ou que está ingressando agora, Sim. ou que chegou novo na escola, né? Ele já tem uma caminhada na questão da educação, mas ele chegou novo na escola, que é um ambiente novo, é uma galera que ele vai ter que conhecer para poder saber aonde ele aperta e aonde ele tem que afrouxar, né? Porque tu tem que saber isso, é como filho, né? Essa troca entre professor e professor, né? Essa parte é muito importante, porque aquele professor que chega novo na escola, que não tem experiência nenhuma, ele precisa também das dicas do mais experiente. Exatamente. Né? Ele precisa trocar. E, inclusive, a questão a gente fala interdisciplinariedade, né? Que é quando uma disciplina consegue se integrar com outra. Por exemplo, um projeto que foi feito ali na escola esse ano, que é o Conhecendo as Plataformas Marítimas aqui da região. Então, 2 ou 3 professoras de disciplinas diferentes se juntaram, montaram o projeto e levaram alunos do 2º ano para conhecer as plataformas marítimas aqui da região. Sim, imagina ali, tu pode juntar português, história, geografia, biologia. Se facilitar, tu joga até a matemática para dentro. Então, foi interessante nessa parte dessa integração de disciplinas, né? De conteúdos, de conhecimentos. Um conhecimento prático também, que é tirar o aluno da sala de aula, né? Levar ele para o presencial, lá para a realidade, né? Para o in loco mesmo. Então, essas coisas boas, né? Essas integrações, elas também acontecem. Não é todo dia, sim, mas elas estão lá. E que bom que acontecem, né? Que bom que acontecem. Me conta, qual é a estrutura da escola? O que ela tem para ofertar para os alunos? Bom, a nossa escola é considerada uma escola pequena. Nós temos 400 alunos e o nosso terreno, ele é muito grande. Mas o nosso prédio é um prédio de aproximadamente 750 metros quadrados, dividido em 2 andares, né? Então, ele atualmente, eu diria, inclusive o próprio coordenador de educação aqui da nossa região, da 11ª CREA, já visitou a nossa escola e está ciente que a gente vai precisar aumentar a nossa escola. A nossa escola precisa de uma ampliação real, uma construção nova, até para pensar que nos próximos 5, 10 anos nós vamos ter uma demanda de alunos que, se ela existisse hoje, a gente não conseguiria atender, né? Por exemplo, Capão da Canoa é uma cidade que as suas escolas já estaduais não conseguem mais atender a demanda. E nós temos muitos alunos também que vêm de fora, que vêm de outras cidades. A gente sabe que a pandemia trouxe muita gente de fora. Eu tenho alunos que vieram de Porto Alegre buscar no litoral norte também a qualidade de vida, fugindo, né, da pandemia, por exemplo. Então, pessoas vieram e daqui a pouco a nossa escola já não tem mais a estrutura suficiente. Então, ali dividida em dois andares, 400 alunos. A gente está, acho que, com 15, 16 turmas, né, dividido em manhã, tarde e noite. A gente atende 1º, 2º e 3º ano do ensino médio. Mas, para os próximos anos, ela vai precisar de uma melhoria. A nossa quadra, por exemplo, é uma quadra de esportes que não está coberta, né? Com certeza a SEDUC está ciente disso, é uma demanda necessária, que a gente tem pedido e conversado, né, com a
a Coordenadoria Regional de Educação, mas também com a SEDUC. Então a nossa quadra não está coberta, é algo que nos prejudica no nosso dia a dia. O nosso próprio pátio, né, nosso terreno, ele não é absolutamente cercado. Então nós temos uma dificuldade com relação à segurança dos alunos, né? Eu tenho uma boa parte da escola que estava cercada e foi furtado a tela, né? A cerca foi furtada. Então atualmente tem uma boa parte da escola que não tem cerca. Essas questões de estrutura, elas ainda assim, né, precisam de melhoria. Mas, né, como eu falei, a SEDUC está ciente e a gente tem uma expectativa de uma construção, né, de uma nova escola e mais completa para atender as próximas demandas. Né? Não houve um tempo que haveria a ventilação de uma verba pelo deputado Alceu Moreira, se não me engano? Sim, sim. Há uns anos atrás, eu acho que, sei lá, 4, 5 anos atrás, foi, né, dito e exposto, enfim, divulgado, que haveria uma verba parlamentar de R$300 mil para fazer a cobertura da quadra. O que acontece com essas verbas? Elas vão, né, para a SEDUC, para o setor de obras ou algo do gênero, e chega lá, eles precisam fazer um projeto para a cobertura, então, por exemplo, da quadra. Esses R$300 mil não é suficiente. O Estado precisa dar uma contrapartida para fazer a complementação, né, do todo. Então, dos 300 mil, eu tive a informação há uns anos atrás que o projeto da cobertura da nossa quadra iria custar R$900 mil. Então, precisaria de 600 mil de contrapartida do governo, entende? E aí a gente ficou sem a cobertura da nossa quadra. Mas, né, como eu falei, a SEDUC está ciente, 11ª também, então a gente ainda está na expectativa de, quem sabe, um dia. Até eu recebi um e-mail esses dias a respeito disso, perguntando sobre a cobertura da quadra e se ainda existia a necessidade desta cobertura, né? Claro que sim, ela existe e ela seria muito importante para a nossa comunidade, com certeza. Como amoroso, né? Mas tudo bem, fazer o quê? Política no Brasil é assim. É difícil. Temos mais algumas novidades para os nossos alunos, para os nossos familiares? Eu acho que é importante também a comunidade saber como é que pode se comunicar com a gente, né? Nas nossas redes sociais, por exemplo, Instagram, a gente está como Escola Shangri-La. Fiquei sabendo hoje que um professor está montando um site para a nossa escola, né, que também é escolashangrila.com. Então, nas redes sociais nós estamos nesses 2 locais. Posso deixar depois um telefone de contato, a gente atende no WhatsApp, não temos telefone mesmo fixo, né, mas a gente atende. Isso já nem existe mais. No WhatsApp, O telefone fixo é museu agora, né? A gente peça de museu. Atende no WhatsApp ali, enfim, algumas demandas, e-mail, essas coisas assim. Eu acho que é importante também agradecer um pouquinho, né? A gente não só reclama, mas a gente agradece. Essas melhorias no nosso entorno foram muito positivas, então a Prefeitura Municipal de Xangri-Lá tem, na medida do possível, sim, né, feito a sua parte. A Brigada Militar é um parceiro que muitas vezes tem nos atendido. Aquelas situações que tivemos aí de possibilidades de atentados nas escolas e tal, esteve muito ativa, né? Então, muitas vezes esteve conosco e ainda está, né, em diversos momentos, através da patrulha escolar da Brigada Militar. Então, são parceiros, né, que é importante a gente também dar crédito, né, porque a escola não se faz sozinha, né? A escola é família, mas tem esses outros órgãos que também participam junto com a gente. Se algum setor particular ou pais quiser auxiliar a escola, como é que faz? E como pode ajudar? É possível. A escola pode receber parceiros, né? A escola pode receber pessoas que queiram ajudar de diversas formas, tanto doando algo ou doando o seu conhecimento. Eu posso ter pessoas que vão palestrar na escola, que vão conversar com os alunos, que vão trazer o seu conhecimento a respeito deste ou daquele assunto. Então, a comunidade pode vir para dentro da escola. Claro, vem, conversa, apresenta a sua vontade de ajudar
E sim, é possível estar junto com a gente. E a gente recebe, a gente gosta, sabe? Porque muitas vezes a gente se sente assim um pouquinho deixado de lado. Pouquinho, né? Talvez porque a escolinha do mato está lá no cantinho, né? Escondida. Não tá mais escondida, não tem nem mato no entorno. Só tem asfalto na volta e pavés. Então agora nós vamos ficar no boom, né? No centro da coisa. No centro da cadeia alimentar, porque vai ter uma policlínica praticamente ao lado. É verdade. Isso aí vai ser bem interessante. Mas a escola está aberta e as pessoas são bem-vindas. A gente gosta quando vem nos visitar e vem... Pode vir reclamar também, não tem problema, mas quando vem ofertar o seu tempo, né, o seu conhecimento também é bem interessante. Perfeito. Agradeço a tua presença. Muito obrigada. Espero que todos tenham gostado. Muito esclarecedor. Adoro falar de educação. Aliás, eu adoro falar sobre muitos assuntos. Obrigado, Fernanda. Muito obrigada, agradeço aqui através da Shangri-La TV e de vocês. Que seja um sucesso o projeto e que muitas pessoas possam estar aqui nessa bancada também conversando e trazendo as suas realidades. Obrigado. Shangri-La TV, boas energias no ar.